TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um momento de encontro, de diálogo, de compartilharmos ideias, atitudes de pessoas, de grupos aqui em Lajeado, Vale do Taquari, por que não até mesmo fora desta região. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas, duas mulheres, que estão na liderança de uma entidade de mulheres aqui no Vale do Taquari, mas também a nível nacional, que tem uma história lindíssima, uma história centenária e que envolve milhares e milhares de mulheres no Vale do Taquari e também no nosso Brasil inteiro. Nós temos conosco a Rejane Hagman, que mora em Estrela e é presidente nacional da OASE, e a Loiva Vink, que reside em Teutônia e é a presidente da OASE aqui no Sino do Vale do Taquari, da IECLB. Muito obrigado pela disposição de você, de vir conversar conosco e falar um pouquinho dessa entidade que tem uma história maravilhosa, tão grande e que se chama OASE. Para nós iniciarmos, Rejane, o que significa OASE? Como surgiu? Qual é um pouco da história dessa entidade? Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada, pastor Eric, pela oportunidade que nós temos de podermos estar aqui também e falar um pouquinho sobre o que é a OASE. O OASE é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, o maior grupo de mulheres da América Latina, em torno de 35 mil mulheres, e está dividido em 18 sínodos que compõem a nossa IECLB. Nós temos mulheres engajadas que servem ao Senhor com alegria, esse é o nosso lema, e também dispostas sempre a trabalhar para si, para o bem e para o próximo, né? E tendo Deus como nosso guia, Jesus Cristo como nosso guia. A OASE, então, é um grupo de mulheres que quer auxiliar, quer ajudar. Rejane, quando começou mais ou menos, quantos anos que existe a OASE no Brasil? A OASE no Brasil existe há 116 anos. Iniciou em Rio Claro, São Paulo, com aproximadamente algumas mulheres, as diaconisas que vieram da Alemanha para o Brasil, e elas então iniciaram esse trabalho de ajuda aos necessitados, principalmente em partos, né? E dali que foi difundindo, passou-se a ser a chamada da OASE. Antigamente era Fraunhilfe. Então, e agora é o OASE. Então, nós estamos falando de uma entidade que tem mais de 100 anos de existência, mais de 35 mil mulheres que fazem parte dela. E o foco principal, assim, quais são os focos principais do trabalho da OASE, por exemplo, a nível nacional? A OASE está mais envolvida em questões do grupo, para fora do grupo? Quais são algumas formas assim, mais fortes da atuação da OASE? O geral do trabalho é a valorização da mulher, para se valorizar a si mesma, né? Mas também a gente está, devido a essa mudança que vem ocorrendo no nosso Brasil, a gente está olhando para fora dos nossos muros. E um trabalho muito significativo que nós temos é o auxílio a grupos, a entidades, né? Através da oferta da Semana Nacional da OASE, que ocorre sempre no mês de setembro, na Semana da Primavera. E a partir daí, então, a gente recebe projetos e a gente faz doações, né? 40% então seriam para entidades que trabalham com pessoas, com mulheres, principalmente crianças, né? 30% para desabrigados, para catástrofes, e mais 30% que a gente ajuda com materiais, a gente ajuda a lançar livros e esse tipo de trabalho assim. Então é um trabalho voltado para fora, para além dos nossos muros como igreja. Nós damos o nosso testemunho também para fora.
Somos, então, como eu já falei, 35 mil mulheres, e ali a gente ajuda. Também temos o consórcio missionário, que nós chamamos, que é um trabalho ligado entre a UASE, a Legião Evangélica Lilute, dos homens, né? A Juventude Evangélica e a OGA, a Obra Gustavo Adolfo. E nós temos esse consórcio, então nós também apoiamos comunidades, o segundo pastorado, como se diz, já desde 2010 a gente ajuda por ano para mantermos e criarmos novas frentes de trabalho. É um dos trabalhos que a UASE também faz, além de todas as ofertas, todos os auxílios que hospitais também, Pastor Eric, são Timbó, por exemplo, Santa Catarina, um hospital que a UASE é mantenedora, e assim muitos outros. Lares de idosos também, que a UASE também ajuda. Então é um trabalho muito bonito que a gente faz. Ou seja, tem várias entidades que foram até iniciadas por grupos de OASE, como hospitais, lares de idosos. Muitos deles ainda são mantidos ou apoiados, e também, eu imagino, certamente muitos hospitais públicos, hospitais em geral nas cidades também, muitas vezes recebem o apoio da OASE. Gostaria de perguntar para a Loiva Vinca. A Loiva é presidente da OASE aqui no Sino Vale do Taquari. Loiva, conte para nós um pouquinho como é que funciona o trabalho da UASE aqui no Sino Vale do Taquari. Como é que é assim um pouquinho do dia a dia? As mulheres se encontram todas as semanas, uma vez por mês? Como é que é um pouco assim desses encontros da UASE aqui na nossa região do Vale do Taquari? Pois bem, obrigada, pastor, pelo convite, para a gente também poder falar um pouquinho de UASE a nível sinodal. Eu gostaria de salientar que a UASE, como departamento da nossa igreja, como setor de trabalho da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a gente atua sob um tripé, né, que chama comunhão, testemunho e serviço. Então, basicamente isso, a comunhão das mulheres, né, no testemunho do amor que Deus tem por nós, e no serviço em favor de Deus, que se concretiza para nós quando nós servimos ao nosso semelhante. Aqui em nosso sínodo nós somos 50 grupos de OASE e distribuídos em 15 paróquias. Todos eles atuam basicamente da mesma forma. O que distingue os nossos grupos de OASE dos demais grupos de mulheres basicamente é o estudo bíblico, a palavra. O serviço que a gente presta é mais assim, em relação a necessitados, campanhas de auxílio a asilos, a hospitais, até crianças carentes em alguns pontos. Os grupos são diferenciados. No interior eles atuam de uma maneira bastante diferente do que na cidade. Na cidade até tem mais entidades sendo beneficiadas do que no interior. Mas basicamente é isso, elas trabalham em favor do semelhante, a quem precisa de ajuda, quem precisa de auxílio. E a gente imagina que nesses encontros dessas mulheres, dos grupos de OASE, acontecem muitas coisas bacanas, importantes. O que vocês diriam assim que é o destaque do convívio, por exemplo? Qual é a importância da mulher, enfim, qualquer pessoa também, de se encontrar num grupo? O que existe lá? Amizade, canto, oração? O que esse encontro proporciona para as participantes? Com certeza a gente também chama o OASE de um grupo terapêutico. Além de prestador de serviços em favor do próximo, a gente chama ele de grupo terapêutico. Eu agora estive recentemente participando de um seminário da Associação Nacional da OASE, em Curitiba, e ali o encontro foi especialmente emocionante, porque nós tivemos depoimentos de ministras que falaram das suas angústias, de seus medos, de seus conflitos emocionais. E a gente, assim, em nossas comunidades, muitas vezes acha que pastor não tem problema, não tem conflito, não passa por dificuldades, e nós lá nos emocionamos muito. Então outras mulheres também tomaram coragem, depois do depoimento das ministras, de falar de seus problemas, de seus conflitos. Em nossos grupos é da mesma forma. A gente vem analisando pelo relatório que a gente recebe como presidente, que um dos pontos fortes da OASE é a visitação. E a visitação é assim,
alguma liderança, umas 2, 3 mulheres da diretoria vão e fazem visitas às pessoas acamadas, doentes assim ou enlutados, e elas levam aquele carinho, aquela palavra de apoio, e a pessoa do outro lado se sente acolhida e fala de seus problemas. Então, aquilo, nesse sentido, eu penso que realmente que a OASE é um grupo terapêutico. Então, pode-se dizer que além desse aspecto muito forte, que é a questão do auxílio, do apoio, do serviço dentro da comunidade, dentro da sua cidade, da sua região, esse aspecto terapêutico, quer dizer, da amizade, do convívio. Como é que vocês colocariam essa questão assim bem pessoal, da importância, especificamente agora falando da mulher, da importância dela ter um grupo de amigas, um grupo onde tem confiança, tem apoio? Nos dias de hoje, como é que vocês percebem isso? As mulheres valorizam, precisam, tem mulheres que não têm isso? Como é que vocês interpretam essa questão? Nesse sentido, eu quero até fazer um comentário, porque nós temos dentro do nosso sínodo uma senhora com câncer, e ela tentou assim ultrapassar os limites das forças físicas durante o tratamento de quimioterapia para participar de um encontro da OASE. Então ali a gente vê como faz bem e como é importante a gente participar de um grupo de OASE, da gente fazer parte não só indo e escutando, mas também de demonstrar os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então eu acho que é extremamente importante. A gente vem fazendo também, procurando mostrar para as mulheres que a gente consegue renovar as nossas forças, tanto físicas como psicológicas, indo no encontro de OASE, escutando a palavra e escutando os problemas também das outras pessoas, que às vezes são tão pequenos, os nossos são tão pequenos em relação aos problemas que os outros vêm enfrentando, né? O que vocês poderiam também compartilhar conosco em relação a essas mudanças geracionais, de geração? Eu não sei se vocês, imagino que talvez vocês sejam mães, não sei se são avós. Como é que vocês percebem assim as diferenças ou as necessidades, semelhanças das mulheres um pouco mais jovens nos dias de hoje, esse contato com as gerações mais novas? Como é que vocês veem isso? O que as mulheres de diversas gerações hoje talvez sentem que está mudando ou que não tem mudado tanto? O que vocês poderiam comentar nesse sentido? Bom, eu acredito que a mudança é enorme, a mudança é grande, mas a essência sempre fica, né? O ser humano precisa de conviver e precisa se relacionar. É uma pena que as mulheres jovens não tenham tempo para participar, porque todo um sistema dentro da nossa sociedade não permite que elas tenham esse espaço como as outras, porque elas precisam às vezes ter tripla jornada de trabalho e no fim do dia estão cansadas e não conseguem mais participar. Mas a gente vem tentando também orientar as mulheres para que as reuniões sejam feitas em outros horários, para que fins de semana sejam oferecidas também encontros ou durante a noite. Então dessa forma a gente tenta acolher a todos, né? Você quer dizer? Mas então é dessa forma que eu penso, né? Oferecer outras oportunidades para que elas continuem, para que elas permaneçam, para que elas continuem dentro da OASE ou em qualquer grupo que ofereça esse apoio também, né? O que você acha, Rejane? Eu concordo com a Loiva, né, que a nossa ideia, então, que sejam feitos grupos alternativos em outros horários, né. Infelizmente, a nossa mulher hoje, ela é muitas vezes a âncora da casa, então ela não tem muito tempo para participar, né. Mas, na medida do possível, ela procura se inserir em algum momento dentro da igreja, né, alguma coisa ela tenta participar. E a gente está pensando também assim a nível nacional, nós estamos debatendo assuntos que hoje são importantes, né? Que nem a violência contra a mulher, é um assunto também que a gente está conversando com as nossas mulheres e procurando também prepará-las para que não aconteçam mais esse tipo de casos, né? Porque
porque a gente vê que a violência muitas vezes parte de dentro da casa, né? É o próprio companheiro, muitas vezes é o agressor, né? E principalmente das nossas crianças, que a gente se preocupa com isso também, né? Assuntos como a homossexualidade também é um assunto, né, que a gente está procurando debater e conversar, porque existe, a gente sabe que tem, né? Então é um assunto que nos preocupa também. Então esse tipo de assunto a gente está procurando trazer para as nossas mulheres, conversar, prepará-las, né? E como eu sou mãe, eu não sou avó ainda, né? Mas eu me preocupo também com o futuro dos meus filhos, né? Que igreja eu vou deixar para eles? O que mundo eu vou deixar? Eu me preocupo com o que do que ainda vai acontecer. Então eu procuro dar a base para eles hoje, para que amanhã eles não sofram, né? Porque a gente, ser mãe é dar asas e ensinar a voar, né? Se você tem a base, eles voltam para o ninho, como se diz. Mas então assuntos que nos preocupam também. Quer dizer, tem vários assuntos bem atuais que fazem parte da pauta da OASE também a nível nacional. O que vocês diriam, assim, que talvez tenham sido algumas das maiores mudanças na realidade das mulheres? Por exemplo, hoje, nas mulheres que têm 55, 60 anos para cima, diversas mudanças têm ocorrido nessas últimas décadas, em termos de vida familiar, talvez, em termos de trabalho, assim por diante. A mulher hoje, na faixa dos 60, 70 anos, vocês acham que ela está mais preparada para essas mudanças? Ou ela talvez se sente muito questionada, com muitas dúvidas? Como é que vocês diriam em relação a essa mulher da faixa de 55 a 70 anos, mais ou menos? A realidade das mulheres hoje é muito diferente destas mulheres, com certeza. Nós tivemos um dia sinodal da OASE, onde a gente reúne os grupos de todo o sínodo. Então vem pessoas de vários lugares, de várias idades, e a gente como tema escolheu Catarina von Bora. E ela, assim, na minha opinião, a esposa de Lutero no caso, ela, na minha opinião, foi uma revolucionária. Ela revolucionou a história para a época dela, porque naquela época a mulher não falava nada, ficava quieto, só escutava e baixava a cabeça. Então, quando eu vejo essas mulheres hoje de 55 a 70 anos, mais ou menos assim, não tão difícil como na época, mas mais ou menos assim. E estas outras um pouco mais novas, então elas já têm atitude, elas já enfrentam mais os problemas e elas já se posicionam melhor nas suas ideias e fazem valer as suas ideias, né? Então é dessa forma que eu penso. Muito bem. Eu gostaria de pedir que a Rejane, como presidente nacional da OASE, também compartilhasse um pouco de algumas ações da OASE nacional. Parece que tem também um evento assim grande que está por vir aqui na frente. E, então, na parte final da nossa conversa aqui, então, peço que você fale um pouquinho desses planos da OASE nacional. Como todos nós luteranos sabemos, né, a gente vai comemorar 500 anos da Reforma em 2017, da Reforma Luterana. E nós, mulheres, estamos nos mexendo, eu diria assim, a gente está se articulando para comemorarmos os 500 anos da Reforma a nível nacional e, por que não dizer, a nível de Mercosul, em Foz do Iguaçu, no Paraná, de 17 a 19 de março de 2017, num grande encontro onde todas as mulheres luteranas estão convidadas, não somente mulheres de OASE, mas toda a mulher luterana está sendo convidada para que esteja junto conosco celebrando este grande evento, Mulheres Luteranas celebrando os 500 anos da Reforma. Ou seja, as Catarinas de hoje vão se encontrar e celebrar os 500 anos da Reforma. 17 a 19 de março. 17 a 19 de março de 2017, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Muito bem, fica o convite então para todas as mulheres luteranas. Não precisa ser necessariamente membro da OASE, mas é aberto para todas, não precisa ser membro da OASE. Toda e qualquer mulher luterana da EACLB pode participar. Certamente será um evento muito bonito. Imagino que milhares e milhares de mulheres estarão lá. Então, assim, nós estamos encerrando nossa conversa aqui no programa Castelo Forte sobre o trabalho das mulheres na OASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. E a Loiva falou há pouco da Catarina von Bora, que foi esposa de Martim Lutero,
naquela época da reforma da igreja na Alemanha, em torno de 1517. E, pelo que eu entendo, então, ela está sendo também uma grande motivadora pelo exemplo de vida dela para as mulheres nos dias de hoje. Convido para que vocês deixem, quem sabe, uma palavra aí para aquelas mulheres que nos assistem, quem sabe um convite para elas. O que vocês diriam para aquela mulher que talvez está lá na sua casa, na sua família, talvez sem saber se vale a pena participar de um grupo? O que você diria para ela, Loiva? Com certeza sim. Eu afirmo que vale a pena a gente participar da OASE. A OASE é tudo na minha vida. Eu até enfrentei muitos problemas já de depressão e coisa e tal. Mas assim, fui convidada pelas mulheres da minha localidade a fazer parte de um grupo de OASE. Fui, gostei, comecei bem quietinha no meu canto e hoje sou a presidente da OASE Sinodal. Me sinto muito bem e com certeza experimentando a gente vê o valor que tem, o bem que faz pra gente. Eu também gostaria então de deixar uma palavra de incentivo. Você, mulher, que puder e quiser, venha participar conosco, entra nessa roda conosco, venha nos ajudar a fazer a diferença também aqui no Vale do Taquari, por que não dizer no Brasil. E a OASE para mim é a minha segunda casa, né? Eu me sinto muito bem realizada. Por ser de origem, a minha formação católica, né? Então eu me encontrei na minha igreja, na SLB, e olha, para mim é uma dádiva poder fazer parte do grupo e a responsabilidade que traz para mim ser presidente nacional, né, por saber que você tem 35 mil mulheres que você representa. É muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um prazer e uma alegria muito grande poder fazer parte da OASE. Rejane, Loiva, muito obrigado por tirarem um tempo de vocês estarem conosco aqui no programa Castelo Forte. Parabéns pelo trabalho de vocês no nível do Sínodo Vale do Taquari, também a nível nacional, a nível de país. E desejamos que Deus dê a vocês sempre força, alegria, disposição, muita inspiração para que muitas e muitas mulheres continuem se encontrando, servindo, ajudando e serem uma luz de Deus aí nesse mundo afora. Muito obrigado mais uma vez e quem sabe a gente pode se encontrar numa ocasião futura. Obrigada, pastor Eric. He
convido para um momento de diálogo, de reflexão, a partir da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, para a nossa vida também nos dias de hoje. A partir de uma correspondência ou uma carta que Paulo escreveu para um filho seu na fé, um jovem que havia chegado à fé em Jesus Cristo, Timóteo. Ali Paulo orienta esse jovem como ele deveria se comportar, como ele deveria proceder no seu dia a dia para se tornar uma pessoa respeitada, uma pessoa que de fato crescesse em maturidade e também que pudesse realizar bem a sua tarefa, a sua missão como um mensageiro, um obreiro da Igreja de Jesus Cristo na sua época. Nessa carta de Paulo a Timóteo, ele diz a Timóteo o seguinte: para progredir na fé cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos a nossa esperança no Deus vivo. Amigo, amiga, irmão, irmã na fé em Jesus Cristo. É muito interessante perceber que aqui Paulo diz a Timóteo: existem diferentes tipos de exercícios. Ele fala de exercícios espirituais e exercícios físicos. Paulo diz a Timóteo que o exercício físico tem, sim, utilidade. Ele diz tem alguma utilidade. Paulo sabe que o cuidado com o corpo, com a saúde é importante, como criação de Deus. Paulo sabe que o exercício físico, ele tem sim o seu valor e é uma forma também de valorizarmos aquilo que Deus nos concedeu, o nosso corpo, o nosso ser, a vida que tem o seu valor. Mas Paulo, ele diz a Timóteo: não fica só no exercício físico. Paulo diz: presta atenção, dá valor, pratica o exercício espiritual para progredirdes na vida cristã. O que seria o exercício ou os exercícios espirituais? Como é que nós podemos progredir em nossa vida de fé cristã? Paulo, ele fala não só aqui, mas também em outros lugares, daquilo que nós devemos exercitar. E o exercício quer dizer que a gente tenta praticar, repetir, se tornar bom naquilo. Que aquilo se torna algo que faz o nosso corpo ficar mais forte, ou quem sabe podemos dizer que a nossa espiritualidade vai se fortalecendo e vai também se tornando mais forte perante as adversidades na vida e vai produzindo frutos, quem sabe de uma forma cada vez mais evidente e saborosa. O que seria um exercício espiritual? Nós podemos olhar para dois aspectos de uma forma geral: exercícios espirituais na nossa relação com o nosso Deus. Podemos dizer que o exercício daquilo que agrada a Deus, o louvor, a oração, a prática do estudo, da meditação na sua palavra, são formas de exercitarmos a nossa relação com Deus. Estudar, pensar, refletir aquilo que Deus nos diz na sua palavra, na Sagrada Escritura. Exercícios de comunicação com Deus, a oração, o falar, o ouvir, o exercitar, o contato, a comunicação com Deus. O louvor, a adoração, o culto a Deus são formas também de exercitarmos o nosso respeito, a nossa gratidão a Deus. E, em segundo lugar, podemos também olhar para um outro tipo de exercício espiritual,
que é a prática de certos comportamentos como o amor ao próximo, o serviço às pessoas, o cuidado pelo ser humano e a criação de Deus. O serviço ajuda as outras pessoas, é um exercício a partir da espiritualidade, do amor, da fé em Jesus Cristo. Nós podemos praticar, exercitar, nos tornarmos mais saudáveis na prática do cuidado e do amor para com as outras pessoas. A caridade, podemos dizer, é uma forma de nós praticarmos mais e mais aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Assim, querido irmão e irmã, a prática de exercícios espirituais que nos leva ao amor, ao perdão, ao domínio próprio, à perseverança, são atitudes que nós podemos exercitar para que sejamos pessoas cada vez mais saudáveis e que de fato demonstram essas qualidades na nossa vida cristã. Que Deus nos ajude a termos uma vida saudável no nosso corpo e também na nossa postura e na nossa vivência da fé cristã através da espiritualidade vivida. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.